Então, nós vamos iniciar o 4º Fórum de Segurança e Saúde do Trabalhador da Universidade de Pernambuco. Neste momento, nós queremos também lançar a Cartilha de Saúde do Trabalhador. Essa cartilha foi confeccionada através do apoio da PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da PRODEP, a Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas, a PENSG, a Faculdade de Enfermagem, através da UPE. Então, essa cartilha vai ser disponibilizada dentro dos hospitais para os funcionários adquirirem. Então, nós vamos começar, retornar agora com a nossa mesa redonda. Essa mesa redonda tem como título Novas Perspectivas de Enfrentamento no Mundo do Trabalho. E nós vamos ter nessa mesa como palestrante a administradora Renata Lapenda Lins, né? Ela também é mestranda em Gestão de Desenvolvimento Local Sustentável pela FECAP e assessora da SAD Prodep, gestora governamental. Então, nós vamos ter também a presença do professor Otom Vasconcelos Silva. Ele é doutor em Direito pela UFPE e professor da FECAP aqui da Universidade de Pernambuco. E nós vamos ter também a presença da professora Claudinale Farias Queiroz de Souza. Ela é doutora em cirurgia pela UFPE, é professora da FENSG e coordenadora do Núcleo de Telesaúde do CISAM, aqui da Universidade de Pernambuco. Então, nós vamos começar essa mesa redonda com a administradora Renata Lapenda Lins. Renata, você está com a palavra. Renata, ela trabalha aqui na Universidade de Pernambuco, com gestão de pessoas, né? E ela tem feito um trabalho assim, excelente dentro da universidade e está fazendo seu mestrado, e como tema do seu mestrado, ela vai apresentar sobre criatividade. Então, assim, Renata, ela já é nossa convidada, inclusive, para quando ela terminar o mestrado dela, apresentar o resultado, né, da sua pesquisa aqui na universidade. Eu creio que as pessoas vão realmente, vai ser muito interessante esta apresentação. Eu posso, professora, tudo bem? Tudo bem, professor Otto. Muito bom ter a sua presença aqui conosco. O senhor pode começar a sua apresentação. Então, eu queria desejar bom dia a todos e a todas. Essas questões decorrentes de problemas da tecnologia é algo que acontece, mas nós vamos seguir com o nosso evento. Eu gostaria, a princípio, de parabenizar os organizadores do evento e cumprimentar meus colegas de mesa a partir da professora Letícia, que está mediando esta mesa. Então, como já foi mencionado aqui, a nossa temática tem relação com as novas perspectivas de enfrentamento no mundo do trabalho. E eu vou dividir a minha fala em 5 questionamentos, a fim de que vocês possam compreender que todo o empenho, e eu falo agora mais diretamente da universidade, de tantos outros órgãos que se colocam nessa posição de se preocupar com os trabalhadores, eles têm que ter uma visão mais ampla, não só da aplicação das leis, mas também de uma perspectiva política. Então, eu penso que a primeira questão que nós devemos avaliar é
qual o papel do Estado na proteção dos trabalhadores em matéria de segurança do trabalho. E aqui eu vou, como eu poderia dizer, só um minutinho, vou projetar. Quer que eu projete, professor? Eu estava perguntando aqui no chat. Pronto, pode projetar, só um minuto. Então, qual é o papel do Estado em matéria de segurança do trabalho? Essa é a primeira pergunta. E dentro dela, nós temos uma outra pergunta. Se nós estamos vivendo um estado de arte, digamos assim, do ponto de vista político no nosso país, que a Constituição ela possa se fazer valer. Então, pelo menos, eu queria tratar aqui de 5 artigos da Constituição que trata sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil, ou seja, fundamento é aquilo que traz a sustentabilidade do próprio país, e lá no artigo 1º, esses fundamentos, pelo menos 3, são de grande importância para que haja essa materialização da segurança do trabalho que tem a ver com saúde física e mental. Então, em primeiro lugar, é a cidadania, artigo 1º da Constituição Federal. E a cidadania tem relação com as pessoas, os cidadãos brasileiros, eles terem a oportunidade de participar no processo de decisão do país. Então, não é só ir na urna e votar, mas é participar efetivamente desse processo de decisão, né? De se insurgir contra projetos de lei, por exemplo, que, na realidade, não protegem esse trabalhador, mas vêm, tão somente, de encontro às necessidades desses trabalhadores. Um segundo aspecto é a dignidade da pessoa humana. Todo trabalho ele deve ser desenvolvido, e dentro do conceito de trabalho decente da Organização Internacional do Trabalho, ele tem que proporcionar dignidade a esse trabalhador. E no momento que ele não assim faz, então esse trabalho pode ter uma outra conotação de trabalho dor. E isso retira aquilo que a colega Renata ela vai falar sobre a qualidade de vida no trabalho. E uma terceira questão importante são os valores sociais do trabalho. Então, eu posso ter abertura de mercados, entretanto, esses mercados têm que ter seu valor social, e isso tem toda a relação com a questão da sustentabilidade dentro do seu tripé, vinculado aos aspectos de ordem econômica, social e ambiental. O artigo 3º da Constituição Federal também é muito importante para que a gente possa entender essa questão do bem-estar, porque quando nós falamos de qualidade de segurança no trabalho, na realidade, a gente está tratando de bem-estar do trabalhador, né? E o artigo 3º nos assegura, porque ele diz: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos. E dentro desse todos encontram-se os trabalhadores. Também temos o artigo 4º, que é muito importante, e o artigo 4º ele está muito em alta nesse momento, porque nós vivemos um mundo globalizado. E o artigo 4º ele fala justamente sobre essas relações internacionais que têm que ter suas bases na prevalência dos direitos humanos. Então, toda instituição, toda organização, seja ela pública ou privada, ela tem que analisar essas questões a fim de que a Constituição possa ser cumprida. Depois, nós temos o artigo 170 da Constituição Federal, que trata da ordem econômica, que ela tem que ser fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. E tem, por fim, assegurar a todos, novamente, uma existência digna conforme os ditames da justiça social. Então, todo trabalho, ele não pode ser somente para aquela pessoa comer. O trabalho não pode ser para adoecimento tão somente. O trabalho, ele tem que viabilizar a todos
uma existência digna com o mínimo que seja possível para que ele possa se sentir cidadão, se sentir sujeito de direito, enquanto participante, enquanto povo daquele país. Também temos o artigo 193, que é muito importante, que trata da ordem social como base do primado do trabalho. Ou seja, como essas relações de produção se reproduzem. Nós temos que fazer essa pergunta. Como a minha relação de produção ela está sendo reproduzida? Porque a Constituição, no artigo 193, ela fala que a ordem social, e o trabalho está inserido dentro da ordem social, ela tem sua base no primado do trabalho. E tem como objetivo o bem-estar e a justiça social. Então, se na realização do trabalho não está calcada no primado do trabalho, no bem-estar e na justiça social, nós temos um problema muito sério no nosso país, e eu falo até em nível global, que precisa ser resolvido em esses trabalhadores. E, finalmente, para concluir essas questões de ordem normal, ele se refere ao Sistema Único de Saúde, ele faz uma referência que o SUS ele tem, além de outras atribuições, nos termos da lei, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Então, nós temos vários comandos constitucionais aqui que são importantíssimos serem do conhecimento de todos. Eu sempre digo que a Constituição ela não é para advogado, mas para os cidadãos de uma maneira geral, para que eles possam se posicionar a fim de que se posicionem como sujeito de direitos. Então, essa era a primeira questão que eu gostaria de colocar aos senhores e às senhoras para que façamos essa reflexão se o nosso trabalho tem se desenvolvido sobre essas bases, porque essas questões sendo asseguradas, você vai ter segurança humana no trabalho, porque quando pensamos em segurança do trabalho, a nossa mente é remetida à lei, vinculando-se a questões de acidente e de outras questões, mas não é somente isso, existem outras questões mais importantes que estão abaixo dessas questões normativas e que precisam ser politizadas a fim de que esses trabalhadores eles possam ter uma ação política coletiva. A segunda questão que eu acho que seria importante colocar aqui é qual o contexto do mundo do trabalho que nós nos encontramos inseridos, porque será que é possível cumprir a Constituição dentro desse mundo do trabalho, dentro da concepção de Estado, que eu vou falar mais na frente, lá na frente? Hoje nós estamos vivendo um capitalismo de plataforma, e a pandemia ela potencializou isso de forma avassaladora. Então, a maioria das pessoas está em trabalho vinculado ao teletrabalho, que é algo que não tem volta, pessoal, porque nós estamos vivendo a sociedade digital. Então, nós não podemos estar na sociedade digital vivendo de forma analógica. Entretanto, nós temos que ter um controle desse trabalho a fim de que aqueles que são os produtores de riquezas, eles não venham, vamos dizer assim, serem substituídos. E nós estamos vivendo um contexto assim, em que a substituição das pessoas elas têm sido efetivadas de maneira avassaladora. Ou seja, os trabalhadores têm sido considerados números tão somente, né? E nós precisamos ter um controle e uma fiscalização nesse sentido. Esse capitalismo de plataforma, ele produz uma mais-valia relativa, digamos assim, de forma mais potente de que a mais-valia na época do industrialismo. Porque na época do industrialismo capitalista, ele investia contratava trabalhadores e depois
a partir desse trabalho, havia a produção de lucros. Hoje, com o capitalismo de plataforma, nós vamos ter uma coisa assim fenomenal, que é que o teletrabalho, ele fomenta que o próprio empregado ou o próprio servidor, ele gaste para trabalhar. Porque se ele está trabalhando em casa, quem é que vai para... Aumenta a energia, aumenta a necessidade de uma conexão melhor e assim sucessivamente. Então, estamos vivendo esse momento que também gera muitas doenças, muitas pessoas não têm um ambiente adequado de trabalho, uma mesa adequada de trabalho. Há uma confusão entre a relação de trabalho e a relação familiar. Isso tem tudo que ser muito bem pensado, e você só vai pensar isso a partir do momento que você se identifica como sujeito de direito e conhece aquelas prescrições normativas que a Constituição Federal assegura a cada um de nós. Então, nesse contexto de capitalismo de plataforma, de mais-valia relativa, nós temos um ambiente propício a uma maior exploração. E como é que isso acontece hoje? É você fazer mais com menos. O teletrabalho, o trabalho remoto, à distância, porque o trabalho à distância constitui o gênero do qual o teletrabalho constitui espécie, e o home office também. Como é que essa exploração vai se dar? Você vai ter que ter mais produtividade em menos tempo. Tanto que muitas empresas, a tendência é que permaneçam em teletrabalho, porque é mais econômico para a empresa. E não tem nenhum problema disso, desde que o ambiente do trabalhador ele seja um ambiente adequado a fim de que ele não venha desenvolver doenças psíquicas e físicas, de ordem ergonômica, por exemplo, LER, DORT, etc. A questão da conexão contínua é um problema. Isso não começa com o teletrabalho, começa com o próprio WhatsApp. Você é induzido, você recebe uma mensagem de WhatsApp e você é induzido a responder na mesma hora. Imagine nas relações de trabalho, quando você recebe um e-mail, quando você recebe um WhatsApp, diante de um contexto de desemprego estrutural que nós estamos vivendo. Esse trabalhador, ele responde na praia, ele responde em férias, e isso poderá, com certeza, gerar doenças do trabalho, né? Então, há esse problema tanto na iniciativa privada, com a perda dos empregos no contexto de desemprego estrutural, mas também isso existe no serviço público, porque vocês sabem que em todos os lugares é possível, a depender do olhar dos gestores, que se criem estigmas. Então, se aquele servidor público ele não atende àquela mensagem, digamos assim, que é solicitada, ele pode ser estigmatizado como um servidor relapso. E, na realidade, ele está querendo exercer a sua cidadania e os seus direitos trabalhistas no serviço público ou privado de ter respeitado os seus repousos legais. Isso poderá se agravar no âmbito do serviço público com a reforma administrativa, onde se pretende retirar a estabilidade dos servidores. Então, já vamos dizer, algo no âmbito do serviço público muito presente a questão do assédio moral no serviço público, que é algo gravíssimo, que gera problemas de ordem psíquica e também física. E com a estabilidade, se a estabilidade for retirada por meio da reforma administrativa, eu vejo que os servidores públicos, eles ficarão em uma situação de muita dificuldade e, por essa razão, eu, pessoalmente, sou contra essa reforma administrativa que está tramitando no âmbito do Congresso Nacional. O terceiro questionamento é qual o estado em que os trabalhadores estão inseridos e como eles se identificam. Então, vamos lá. Eu vou falar rapidamente, porque eu sei, eu ainda tenho muita coisa que eu quero falar para vocês, mas, assim,
Às vezes, eu ouço as pessoas, e as pessoas muitas vezes querem voltar ao bem-estar da década de 60, por exemplo. Hoje isso não é mais possível. Nós temos que procurar outras alternativas para o bem-estar, porque nós estamos vivendo um mundo globalizado e as ações de poder do mundo globalizado, elas refletem na política no Estado nacional. O Donald Trump, ele tentou o discurso e o próprio Bolsonaro de patriotismo, mas isso não se estabelece mais, porque o mundo é globalizado e não tem como você deixar de receber, você enquanto Estado-nação, deixar ações do poder global sobre o Estado nacional sem que o poder global ele analise, digamos assim, as condições de cada Estado-nação. Então, no final do século XIX, nós temos aí o Estado liberal, e os aspectos do Estado liberal é que a economia ela deveria ser regulada pelas mãos invisíveis do mercado, mas havia uma perspectiva nacional. E aí começou a surgir grandes pressões sociais, porque os trabalhadores estavam sendo enormemente explorados nas minas de carvão, morrendo dentro das minas de carvão, e o Estado não tomava uma posição. Porque se o Estado era liberal, ele não poderia intervir nas relações privadas. O grande precursor foi o Adam Smith, e essas pressões foram várias, foram doutrinas da Igreja Católica, como a encíclica Rerum Novarum, foram ideologias socialistas, científicas, ideologias socialistas utópicas. Nós tivemos também um fenômeno da Grande Guerra Mundial, da primeira em 1914, em 1917 nós tivemos a Revolução Russa, em 1919 nós tivemos o nascimento da Organização Internacional do Trabalho, que universaliza uma legislação trabalhista, e nós temos em 29 a Grande Depressão. Então, nesse contexto, houve uma ré, digamos assim, do capital, do capitalismo, porque havia uma ameaça real do comunismo ou do socialismo se estabelecer no mundo. Não havia internet, mas havia essa ameaça. Então, teve que haver uma ação de poder nacional, que seria a capacidade de levar a cabo determinadas coisas, e uma ação política, que era a habilidade de que coisas deveriam ser levadas a cabo. Então, na Alemanha, por exemplo, já ainda no século XIX, Bismarck ele criou as caixas de previdência. Na Inglaterra, o rei George, em 1911, as caixas de previdência também, Estados Unidos, 1930, Brasil, 1923, com a lei Eloy Chaves, que deu estabilidade aos ferroviários. E aí começa-se a haver uma modificação do Estado. O Estado que antes não intervia passa a intervir, rompendo a sua ação omissiva, ou seja, a ruptura em relação ao poder, através de prestações positivas em matéria de trabalho. Ou seja, estabilidade, caixa de previdência, jornada de trabalho mais definida, ou seja, a ação política foi essa no contexto do Estado liberal. Esse Estado liberal ele morre e nasce o que se chama de Estado de bem-estar social, em que o próprio Estado ele vai gerir a economia e vai proteger os agentes produtores de riqueza, tudo ainda numa perspectiva nacional. Então, é nesse contexto que surge a proteção nas relações jurídicas de emprego, estabilidade, limites de jornadas, pleno emprego. Eu, assim, fico pensando, muitas pessoas, elas pregam, os discursos políticos pregam por emprego, e esse emprego não existe, já dizia Viviane Forestier, que é uma autora francesa, na década de 90. Né? Então, esse Estado, apesar de gerar essas prestações positivas, não significou necessariamente relações empregatícias sustentáveis. Por quê, gente? Porque nesse contexto houve a desidentificação normativa dos trabalhadores. Vocês todos
conhecem a ideia de categoria profissional. Nós somos servidores, né? Tem gente que é bancário, tem gente que é comerciário. Isso foi terrível, porque proporcionou, digamos assim, uma fragmentação no mundo do trabalho no que tange a questões de ordem política. Então, eu sou professor, eu sou servidor, mas eu teria que me identificar com um comerciário porque é trabalhador também. Então, a norma jurídica, que era para proteger no bem-estar social, começou a desproteger a partir de algo muito sutil que as pessoas não perceberam e que não existia no finalzinho do século XIX na Europa. Depois houve uma desculturalização também de movimentos políticos revolucionários, porque as greves hoje, as manifestações dos trabalhadores, se dão de uma maneira muito equivocada, ao meu ver. Por quê? Porque eles postulam, vamos dizer assim, questões somente de ordem reivindicativa, maior salário, menor jornada, mas eles não se posicionam como agente político. E esses trabalhadores, no final do século XIX, tinham essas características. Então, houve uma desculturalização, por quê? Porque os sindicatos, na CLT ainda existe esse artigo, revogado, obviamente, porque a Constituição revogou. O sindicato, que era esse agente coletivo de luta coletiva, ele não nascia sindicato, ele nascia associação. E ele era considerado também um órgão colaborador do Estado. Ora, o sindicato tem interesse antagônico ao interesse do Estado, então jamais ele poderia ser órgão colaborador. E a CLT introduziu essa forma de tratar os sindicatos a fim de que o governo ele pudesse ter o controle das lutas coletivas emancipatórias. E aí nós tivemos crises do petróleo de 73, 79, que interferiram de maneira decisiva no estado de bem-estar social, porque era interesse também da União Soviética, na época, quadruplicar o valor do petróleo, porque na época eram as duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, e aí o interesse era da União Soviética vamos dizer assim, se colocar de forma superior aos Estados Unidos, e o interesse era de quadruplicar o valor desse petróleo e estrangular o abastecimento de combustíveis da potência norte-americana. Isso fez com que agravasse, vamos dizer assim, essa concepção de estado de bem-estar social como algo bom. E também havia uma insatisfação das empresas privadas, porque quem bancava esse estado de bem-estar social eram as empresas privadas. Então, tinha que haver um discurso crítico, vamos dizer assim, a fim de destruir esse estado de bem-estar social que garantia direitos a fim de que uma nova ordem se estabelecesse, e é nesse contexto que nasce o discurso neoliberal. Né? Então, a resolução dessa crise do bem-estar social se deu pela ruptura do Estado-providência, olha o poder aí, através da regulação da economia pelas mãos invisíveis do Estado, que era o aspecto da política nesse contexto. Contudo, a globalização aí ainda não estava, vamos dizer assim, sedimentada. Então, havia as mãos invisíveis do Estado, que foi os autores chamam de neoliberalismo, no contexto nacional. E aí nós temos um problema, o discurso de Thatcher, para solidificar esse estado de bem-estar social. Ela dizia, não existe isso que vocês chamam de sociedade, o que existem são homens e mulheres. Reagan, nos Estados Unidos, dizia que os pobres fiquem mais pobres, que os ricos fiquem mais ricos e que aos miseráveis cuide a caridade. Né? E isso tudo era encampado por Friedman, da Escola de Chicago, né? Que dizia que o Estado não tinha essa obrigatoriedade de ter essa providência que antes fazia com os trabalhadores, com a sociedade. Então, o nosso Estado
último era exatamente a desregulamentação, subsidiarização, privatização. Vocês ouvem falar privatização, privatização, e às vezes não sabem a origem. A origem é essa. A origem da privatização é essa. Depois temos uma atuação dos mercados financeiros, bolsas de valores, tivemos praticamente 30 anos de riquezas, consolida-se a globalização, internet, e aí há uma crise bancária em 2008, Estados Unidos, que gera um grande problema que hoje eu não vejo outra saída a não ser as lutas coletivas de forma global. Professor, 5 minutos. 5 minutos? Então, Sim. vamos lá. Então, deixa eu já ir ultrapassando. Nós temos aqui essa proposta da OIT e da ODS 8, da Agenda 2030, e o conceito de trabalho decente proposto pela OIT é, em sua missão histórica, promover oportunidades para que homens e mulheres obtenham um trabalho produtivo e de qualidade, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana. A ODS caminha nesse sentido porque ela fala sobre promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. E nós sabemos que isso não é possível hoje, porque nós estamos vivendo o desemprego estrutural. Então, como exercer o poder para romper a crise da incerteza? Porque, na realidade, hoje, nós não estamos vivendo uma crise econômica, mas tem uma crise maior que se chama crise da incerteza. Não é? As pessoas estão indo trabalhar doentes porque estão tendo medo de perder seus empregos. Cada vez mais a tecnologia está se desenvolvendo e o que é que acontece? Os postos de trabalho estão sendo substituídos. Então, vivemos essa crise de incerteza. Então, no meu modo de pensar, deverá ser exercido esse poder agora, não mais pelo Estado. Esse poder, ele deverá ser exercido pelos cidadãos do globo, para que o poder global atente para a força da multidão contra o comando imperial. Né? Agora, como é que a gente vai fazer isso, Otton? Isso é uma loucura. Reculturalização da identidade de trabalhadores enquanto gênero. Eu sou professor, sou servidor, mas eu tenho que me identificar com o gari, eu tenho que me identificar com o comerciário, eu tenho que me identificar com o industriário. A reculturalização das lutas coletivas emancipatórias. Eu não posso só pedir, eu quero aumento de salário. Quantos de vocês lembram de sucessos das últimas greves, dos últimos 20 anos? Gente, não tem. Não tem porque... E aí entra um problema já vinculado ao sindicato e ao sindicalismo, porque ele está em crise. Crise de desfiliação, porque se eu tenho desemprego, eu vou ter um mundo de desfiliado. Crise decorrente da supremacia do setor serviço, porque eu não tenho mais aquele capital produtivo, eu vendo serviços. E isso fragmenta mais o sindicato. Crise decorrente da não inclusão do sindicalismo nos novos movimentos sociais, porque o movimento social até a década de 70 era o movimento do proletariado, e nós sabemos que existe hoje movimento de mulheres, movimento de negros e tantos outros movimentos que precisam estar incluídos dentro da força sindical. Crise do descompasso entre o obreirismo industrial e as novas alternativas comunicacionais e discursivas. O sindicato, ele continua com a estrutura do industrialismo, só que nós estamos vivendo o poder global. Nós estamos vivendo um momento em que o capital ele transita globalmente através das redes mundial de computadores. Então, não tem como você manter a estrutura e o discurso sindical do industrialismo no momento em que nós estamos vivendo um outro momento histórico. E, finalmente, a inclusão dos excluídos no movimento sindical. Porque um desempregado, minha gente, é um trabalhador em potencial. Se ele é um trabalhador em potencial, ele precisa ser incluído no movimento sindical.
Então, temos que ter também o trânsito dos trabalhadores pelos mesmos espaços do capital, ou seja, se, já finalizando a minha fala aqui, se o capital ele transita globalmente, a força dos trabalhadores ou segurança para uma boa gestão deve transitar globalmente pela rede mundial de computadores. Não é? Então, se eu tenho uma greve aqui, eu não sei quantos de vocês acompanharam, uma greve que aconteceu das mulheres na Argentina, em que essa greve envolveu 50 países pela rede mundial de computadores. E nós temos que caminhar para isso, porque se nós ficarmos nos nossos espaços locais e o capital transitando globalmente, sempre estaremos fadados aos insucessos das lutas coletivas emancipatórias. Quem vai custear tem várias possibilidades. Taxação de capital financeiro é possível, imposto sobre grandes fortunas é possível, para que haja mais igualdade. Então, eu penso, assim, de forma muito resumida, vamos dizer assim, que só poderemos ter uma gestão de pessoas com primado no trabalho decente e na ODS 8 da OIT, da Agenda 2030, se os trabalhadores estiverem politizados. Então, não adianta somente segurança no aspecto legal, não é? Por quê? Porque o sistema ele é mais poderoso do que as leis. Por exemplo, você vê tudo aquilo que eu falei da Constituição. Quantas questões ali estão sendo descumpridas? Várias, eu poderia apontar várias. Por quê? Porque o sistema ele exerce um poder. O poder global ele é superior do que a política nacional. E eu não vejo outra alternativa para que tenhamos seguranças e como consequência, uma gestão adequada nesse contexto. Então, eu quero agradecer a todos a oportunidade. E, infelizmente, a fala é muito corrida, eu teria muita coisa a falar, mas fica aí o meu abraço a todos vocês. Eu quero agradecer ao professor Otton, né, pela sua palestra. Ele falou a história, né, do homem no mundo do trabalho e seus movimentos para estabilizar o trabalhador e para garantir uma existência digna, né? Eu estava aqui ouvindo e pensando naquela música de Gonzaguinha que diz: pois sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz. Então, nós vamos passar agora, obrigada, professor Otton, passar a palavra agora à administradora Renata Lapenda. Fomos brindados aí com conhecimento aí do meu professor, um dos meus favoritos aí do mestrado. E eu vou pegar o gancho aí de algumas falas dele para a minha explanação, que vai ser rápida, mas para consolidar algumas reflexões iniciais que ele trouxe, tá? Vou projetar aqui para vocês. E preciso só que Letícia me diga ok para eu saber que está compartilhando, tá? Só ok, Renata, pode continuar. Pode continuar. Tá, e você me diz quando estiver aparecendo, tá, Letícia, para vocês? Já está aparecendo, pode falar. Já? Pronto. Então, assim, eu fui incumbida de falar desse novo normal, né, com a qualidade de vida no trabalho, e acho que eu quero começar com uma frase do próprio professor Otton, uma vez em uma aula, que ele disse assim, que o trabalho que dignifica não pode ser o trabalho que adoece. Né? O trabalho ele é o grande meio de conquistarmos as coisas na vida da gente. Né? Então, ele não pode adoecer. E é por isso que começou a se preocupar, né, as empresas, os RHs, com a qualidade de vida no trabalho. Então, vamos ver um pouquinho dos aspectos gerais dessa qualidade de vida no trabalho para a gente poder entender por que ela é tão importante. Né? Bom, a qualidade de vida como um todo, como eu até disse anteriormente, quando a gente estava ali na transmissão do YouTube, ela é uma coisa muito geral. Na verdade, qualidade está atrelado a tudo que é bom, né, na nossa vida. Então, ela está relacionada a atender expectativas, necessidades e desejos de um indivíduo. Né? Todos nós, a gente tem um desejo, uma expectativa de ter uma vida minimamente confortável, uma família estruturada,
ter paz, alegria, possibilidade de crescer pessoalmente e profissionalmente, ter um trabalho gratificante que nos dê destaque, ter saúde, enfim. Todos nós buscamos isso, né? Isso é ter qualidade de vida, mas a qualidade de vida no trabalho, ela inseriu-se no contexto das organizações, né, e se tornou um objeto de preocupação, de estudo, a partir de 1950. Por quê? Porque a gente passa 80% da nossa vida trabalhando, não só diariamente, né, da nossa carga horária do dia, mas na nossa vida como um todo. Então, a gente convive mais com as pessoas do trabalho, muitas vezes, do que com a nossa família, né? E até muitas pessoas terminam entrando nas nossas vidas como amigos, esposos, esposas, namorados, namoradas, pelo trabalho, porque é onde a gente está a maior parte do nosso dia, da nossa vida, né? Então, até hoje, tem fortes tendências e desafios que movimentam a sociedade nesse contínuo interesse de promover essa qualidade de vida para os trabalhadores. Diante de toda a história que o professor Alton brilhantemente falou aí, de todos os conflitos que a classe trabalhadora viveu, né, e do mundo globalizado que a gente tem hoje, mais do que essencial que as empresas se preocupem, sim, com a qualidade de vida dos trabalhadores, porque eles não são mecanismos, eles são seres pensantes. Nós somos indivíduos pensantes, cheios de talentos, de dons, de experiências, e a gente quer contribuir com a causa da empresa, mas a gente não é manipulado pela empresa. A gente contribui com o nosso talento, entrega resultado porque a gente quer, né? Porque a gente é dotado de inteligência. Então, pensar na nossa qualidade de vida como servidores, como colaboradores, é uma obrigação, na verdade, para manter nós motivados, para nos manter engajados, comprometidos, com vontade de trabalhar pela causa. Então, como eu falei, as pessoas passam a maior parte do tempo no que a gente chama habitat de trabalho, né, na organização, na empresa, né, cujos aspectos ambientais podem afetar tanto positivo ou negativamente o nosso bem-estar, tanto físico quanto psicológico. Também podem afetar a nossa saúde física e mental, e a gente está tendo sérios problemas de saúde mental na universidade e no mundo do trabalho como um todo, especialmente em meio a essa pandemia. E também os aspectos ambientais podem afetar a integridade física e moral das pessoas. Daí, tantos temas e trabalhos sobre assédio moral, né, nas instituições. Então, os funcionários, eles são as grandes engrenagens das organizações, né? Com suas habilidades, suas técnicas, seus conhecimentos, seus trabalhos, seus dons, né? O desenvolvimento dessas organizações depende deles. Então, alcançar uma missão institucional, alcançar objetivos e metas depende principalmente das pessoas. É por isso que a gente tem que cuidar delas, né? Então, a organização precisa se manter ao longo do tempo o melhor lugar para se trabalhar. Então, esse é o grande desafio da gestão de pessoas, é tornar a organização encantadora ao longo do tempo. Como é que se faz isso? Existem várias ferramentas que a gente pode citar de cuidados com a qualidade de vida e a gente vai comentar aqui. A gente diz que uma organização é sustentável, e sustentável, pessoal, entendam aqui no sentido de sustentável, no sentido de perdurar com credibilidade no mercado ou na área de atuação ao longo do tempo. Não é sustentável necessariamente ligado ao meio ambiente. É isso também. Mas o sustentável nessa frase ela está com um sentido mais amplo, tá? Então, uma organização é sustentável quando ela, além de aplicar adequadamente as competências dos seus trabalhadores, ela cuida para mantê-los satisfeitos e engajados ao longo do tempo. Então, programas de desenvolvimento de pessoas, programas de saúde e segurança do trabalho, além de serem esforços contínuos para a construção de um clima organizacional sadio, agradável, autêntico e psicologicamente atrativo, eles asseguram a qualidade de vida no trabalho. E aí entram as ferramentas que eu falei. Esses programas de qualidade de vida no trabalho, pessoal, eles não são meramente ilustrativos, figurativos ou para constar numa política de gestão de pessoas. Eles são programas que visam trazer realmente ações concretas, como essa que a gente está tendo aqui, né? O Fórum de Combate ao Álcool e Outras Drogas, o Encontro de Gestão de Pessoas, o Fórum de Saúde do Trabalhador, trazendo temas de reflexão para que vocês, para que nós, servidores, a gente possa refletir, a gente possa receber insights para que a gente tenha novas ideias, sugestões de novas práticas e melhorar o nosso ambiente de trabalho no dia a dia para que isso volte como qualidade de vida para a gente.
Então, o próprio UNIAS, que a gente tem aqui dentro da UPE, né, a Unidade de Atenção ao Servidor, ele está aí como apoio, como suporte, para atender os servidores que precisam de auxílio, suporte emocional, um suporte de conciliação, um suporte de integração com a equipe, com o líder, né? A gerência de qualidade de vida no trabalho, que tem todas essas raízes aí que a Ana Wilma, no início do evento, citou, a parte de saúde do trabalhador, saúde mental, física, qualidade de vida em si, de promover campanhas de vacinação, palestras, semanas que tragam palestrantes que agreguem valor a gente, ações do Pedala UPE, como a gente já teve tantos anos, né? Esse ano, infelizmente, por conta da pandemia, a gente não vai poder, mas sessões de relaxamento, sessões de massagem, momentos de rodas de conversa, tudo pode ser usado para agregar valor, para agregar essa qualidade de vida no trabalho. Na verdade, a qualidade de vida ela está ligada a tudo que vai trazer bem-estar para os servidores. Então, para cada classe de servidores, existe um grupo de ações que a gente pode atuar. Para os servidores da saúde, o foco pode ser deixá-los menos estressados, né? Por conta de tudo isso que eles têm vivido por conta da pandemia, a responsabilidade das vidas que estão na mão deles. Para os servidores que são docentes, é outro foco, né? Como manusear todas essas ferramentas e esses desafios que se puseram diante deles nesse home office, nesse sistema de aulas que eles tiveram que se reinventar, e assim por diante. Então, quando a gente fala da natureza do trabalho, né, como o professor Alton também pincelou já, a gente sabe que o trabalho ele é um forte agente de mudanças na nossa vida, né, na vida psíquica, econômica, social, cultural e política. E ele tem grande importância e impacto na autoestima e na afirmação do papel que cada indivíduo desempenha na sociedade. A autoestima da gente é tão ligada ao trabalho que quando alguém encontra a gente e diz: o que é que você é? Aí você diz: eu sou administradora, eu sou servidora pública, eu sou gestora governamental, eu sou fisioterapeuta, eu sou enfermeira. Normalmente a gente se identifica com a nossa profissão. A gente não diz simplesmente: eu sou Renata Lapenda. A gente diz: eu sou Renata, administradora. Então a autoestima da gente está muito atrelada à natureza do trabalho que a gente faz. E é por isso que o trabalho tem tanto impacto nessa autoestima. É por isso que quando a gente não está feliz no trabalho ou não tem qualidade de vida nesse trabalho, a gente não se realiza. E se a gente não se realiza, não está feliz, a gente não entrega de volta bons resultados. E é por isso que o ciclo da qualidade de vida ele precisa ser alimentado. É por isso que a gente precisa cuidar das pessoas. É por isso que a gente precisa promover ações que visam deixar essas pessoas com maior bem-estar, para que elas sintam que o que elas fazem é importante, alimente essa autoestima e entreguem de volta bons resultados para a instituição. Então, as mudanças contínuas e profundas que têm ocorrido, né, têm gerado muito impacto na saúde e na qualidade de vida dos trabalhadores. Essa pandemia colocou todo mundo muito de cabeça para baixo. A gente teve que reaprender a trabalhar. Além disso, o processo tecnológico que a gente passa também é apontado como um dos grandes estressores da atualidade, como o próprio professor Otton falou, né? Essa coisa da gente estar conectado o tempo todo, da gente se sentir responsável por responder o tempo todo. A gente tem que estar 24 horas ligado no nosso e-mail institucional, no nosso WhatsApp, no nosso celular. E aí existe um direito que o professor Otton fala, a desconexão. Esse direito à desconexão é o direito que a gente tem de desligar, porque a gente precisa descansar. A gente precisa ter a nossa pausa para que essa qualidade de vida no trabalho não seja perdida, porque ninguém aguenta ficar 24 horas no ar. Então, a tecnologia, apesar dela nos ajudar muito, como está nos ajudando, por exemplo, agora, na transmissão, a gente está em locais diferentes, mas todo mundo está podendo ouvir a transmissão, ela também é um estressor e ela também impacta nessa qualidade de vida. Deixa eu passar aqui. E aí, falando desse novo normal, né, em 2020, a pandemia trazida pelo Covid alterou todas as estruturas de saúde e atividades econômicas no mundo todo, né? Modificou a nossa vida, a nossa rotina e a rotina das organizações. Então, o novo normal modificou o mundo do trabalho, modificou a maneira que a gente se relaciona, modificou a nossa interação com o nosso líder, com nossa empresa, com nossa equipe, né? E até a nossa convivência. Muitos ficaram isolados por muito tempo, isso quebrou um pouco da integração das equipes e as empresas tiveram que lidar
com toda essa mudança, porque elas precisavam continuar existindo e nós precisávamos continuar trabalhando, né? Então, ampliou-se a necessidade de se evitar as aglomerações, forçando as organizações e os trabalhadores a adotarem o regime de teletrabalho e home office, para que pudessem continuar atuando no mercado. E como o professor Otton bem falou, o teletrabalho, né, esse trabalho à distância, ele é um trabalho que ele veio para ficar. Na verdade, muitas empresas repensaram os seus modelos de trabalho e viram que, em muitos casos, ele é possível, né, de ser conciliado. E aí, a gente tem o Walton, ele é um grande autor, né, é referência em qualidade de vida no trabalho, e ele sugere que os principais fatores de influência para a qualidade de vida no trabalho são 8. E eu trouxe aqui meramente para que vocês conheçam, mas para quem quiser se aprofundar, ele tem vários livros, vale a pena colocar até no Google mesmo, Walton, 1973, Qualidade de Vida, vai aparecer, tem muita coisa interessante que ele fala sobre isso. Mas o que é que ele fala, né, dessas 8 categorias que, de fato, influenciam mais na qualidade de vida no trabalho? Primeiro, a compensação justa e adequada pelo nosso trabalho, a gente se sentir recompensado de forma justa e adequada pelo que a gente entrega, né, na instituição. Condições de trabalho justas e saudáveis, tem a ver com aquela dignidade humana que o professor Otton falou, que está lá na nossa lei maior, na Constituição Federal. Uso e desenvolvimento das capacidades, ou seja, tem que haver um espaço para que a gente desenvolva e use as nossas capacidades, as nossas habilidades. Oportunidades de crescimento e segurança. Se nós enxergarmos que temos segurança no trabalho no sentido amplo e temos a oportunidade de crescer, isso vai nos trazer um sentimento de bem-estar, de qualidade de vida. A integração social na organização precisa haver, nós somos seres sociais, né? O ser humano é um ser social, então a gente precisa ter o momento da integração social, ter amigos, ter os momentos de lazer dentro da própria instituição e com os nossos pares na instituição. Constitucionalismo e privacidade da pessoa, ou seja, a nossa privacidade, a nossa intimidade, ela precisa ser preservada, apesar de estarmos na organização a maior parte do nosso dia. O trabalho e o espaço total de vida da gente, ou seja, precisa haver um espaço para a nossa vida além do expediente. Eu não sei se vocês lembram de uma propaganda que existiu da Nike há uns 3 anos atrás, que era um corredor com tênis da Nike, tinha vários outdoors, ele dizia assim: existe vida após o expediente. É basicamente isso. O trabalho também não pode nos tomar a nossa vida para além dos muros do trabalho. Então, é preciso que a gente tenha um espaço total de vida e que nele o trabalho ocupe um certo lugar, mas que sobre espaço para as outras áreas da nossa vida. E a relevância social do trabalho, ou seja, qual é a imagem da minha empresa perante a sociedade, qual é a responsabilidade social que ela tem. No caso da UPE, a UPE é muito reconhecida, tem uma credibilidade imensa perante a sociedade, não só porque nós temos 3 grandes hospitais de referência, e um deles foi destaque absoluto, né, em tempos de pandemia, que foi o Oswaldo Cruz, mas porque somos uma universidade, formamos os futuros profissionais, né, que vão estar no mercado. 3 minutos, Renata. Tá certo. E aí eu vou dar uma pincelada no estresse e na síndrome de burnout, que são doenças, digamos assim, ocupacionais, né, que foram acentuadas ainda mais nessa pandemia. Os altos níveis de estresse que a gente sofre, especialmente o pessoal de saúde, né, nesse tempo de tratar tantos pacientes, né, de Covid, podem levar ao que a gente chama de síndrome de burnout. Como o nome quer dizer, burn é queima, out exterior. Síndrome de burnout nada mais é do que uma exaustão. É quando o nosso profissional ele tem uma fadiga, uma exaustão excessiva, e isso desajusta ele, quebra completamente o ritmo dele de trabalho. E envolve esgotamento físico, esgotamento emocional e mental, e enfraquece esse profissional. E com a burnout, o profissional adoece, a instituição perde aquele talento por um tempo, e muitas vezes, para ele se recuperar, leva um tempo grande ou ele precisa ser realocado para outras áreas da instituição. Eu vou correr um pouquinho mais para vocês não perderem os próximos. E aí, o estresse e esse novo normal que a gente vive, né, não só pelo acúmulo de tarefas, pelas excessivas horas de trabalho, pelas intermináveis reuniões, fizeram desse novo normal
com a pandemia, um grande fator estressante, uma fonte de sobrecarga emocional, psicológica e física muito grande. Não só porque a gente teve medo de morrer, e a gente perdeu pessoas próximas a nós por conta da pandemia, mas porque a gente tinha medo de sair de casa, a gente tinha medo de manusear o computador com a nova forma de se trabalhar, de se reunir, porque a gente teve medo de perder o emprego, porque a gente teve medo de alguém pensar que a gente é relapso. O medo e o temor acentuaram esse estresse que já existia em nós, em muitos de nós, e isso adoece. Isso faz com que o servidor deixe de produzir. E aí é quando o programa de qualidade de vida de uma instituição precisa olhar com maior carinho, com maior atenção para esse servidor. É preciso considerar essas nuances, é preciso considerar esse novo normal, para que a gente, individualmente, como a professora Vera falou lá no início, a gente olhe as desigualdades, a gente olhe essas nuances, a gente olhe o que cada um precisa. Então, é necessário que a gente tenha uma organização do trabalho mais justa, mais flexível, de acordo com o perfil de cada profissional. A gente precisa ouvir o que ele está precisando, o que ele quer, o que ele está sentindo, né, para que a gente possa ser racional e usar as competências dele na melhor opção que ele puder entregar naquele momento. Então, a empresa precisa estar preocupada mais do que nunca com o bem-estar do seu trabalhador. E aí, considerações finais importantes, para eu terminar a minha fala. Está um pouquinho lento aqui o computador, mas vai entrar para vocês. É que, assim, a gente tem um núcleo importante, que é o UNIAS, mas eu queria deixar como consideração que o gestor de pessoas, o verdadeiro gestor de pessoas, pessoal, é o chefe, é o líder, é o gestor daquele setor. Não é responsabilidade do RH gerir as pessoas. O RH ele é um consultor interno para dar apoio aos gestores de área. Mas o gestor que está no dia a dia com aquela pessoa é que precisa ter esse olhar atento, atencioso, cuidadoso, minucioso, para identificar o que é que aquela pessoa, o que é que aquele subordinado dele está precisando. Então, a gente sabe que as empresas, a gente teve que se adaptar sem planejamento prévio nesse novo normal. Mas diante de tudo que está acontecendo, diante da roda que a gente vai ter que trocar com o carro andando, é importante se ter cuidado com a ampliação no volume de trabalho, com essa extensão do horário laboral, com o aumento de cobranças, com excessivo número de reuniões de trabalho, lembrar que muita gente é de outra era, não tem a familiaridade com o computador que a nova geração tem. Então, é preciso se ter cuidado, atenção especial com esses servidores. Mas, apesar de todos os pontos negativos que a gente vivenciou nessa pandemia, né, a gente pode dizer que houve muitos ganhos na qualidade de vida dos trabalhadores, porque pelo teletrabalho que alguns de nós ainda vivem, a gente também pode estar mais perto da nossa família, a gente pode reavaliar muita coisa que realmente tem valor e não tem valor nas nossas vidas, assim como o gestor. Então, eu peço que os gestores que estiverem aqui tenham esse carinho, esse olhar cuidadoso para as suas equipes, porque isso é o que mais influencia na qualidade de vida no trabalho, tá? E, para finalizar, eu queria deixar como consideração que a utilização do trabalho remoto ou de um modelo híbrido, que é algo que a UPE pensa, né? Que é o teletrabalho mais uma atuação presencial, uma mistura dos dois, ela é vista como uma forte tendência por todas as organizações, sejam públicas ou privadas, né? As organizações têm repensado os horários, os ambientes de trabalho dos seus funcionários, justamente por conta dessa preocupação com eles. Né? Então, também tem buscado fornecer auxílios para se ter ergonomia, né? Para você ter um espaço de trabalho adequado, não só dentro da empresa, mas na sua casa, quando você precisar executar alguma atividade, para que você tenha um mínimo de conforto, né? E que você tenha retorno, reconhecimento pelo que você faz, porque isso vai trazer bem-estar para você. Então, a qualidade de vida dos trabalhadores, ela tem sido fortemente influenciada nesse novo cenário, né, tendo em vista a necessidade de todos esses ajustes, mas se depender da equipe da UPE, e aí eu vou puxar a sardinha, né, para a gerência de qualidade de vida no trabalho e a UNIAS e a Prodep como um todo, todos nós estamos sim empenhados e preocupados em continuar promovendo essa qualidade de vida, a exemplo desse evento que a gente está tendo agora. Mas a gente conta com todos vocês, isso é um compromisso de várias mãos, especialmente dos gestores de área,
mas saibam que a gente da Prodep está aqui para ajudar, para auxiliar no que for possível, e vocês, servidores, saibam que a gente está aqui de braços abertos para recebê-los, para ouvi-los, para atendê-los e ajudá-los, né? A gente está junto nessa caminhada. Nós somos apenas instrumentos diferentes. Um é o piano, o outro é o violão, o outro é o saxofone, mas a gente está numa mesma orquestra buscando, no final, uma mesma melodia. É isso, pessoal. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês ouvirem um pouquinho do que eu explanei. Se vocês quiserem depois fazer perguntas ou entrar em contato, eu estou aqui e vou deixar também meu e-mail aqui no chat para vocês. Obrigada pela atenção de todos. Excelente, Renata. Nós agradecemos essa palavra que você deu, principalmente quando você falou sobre a importância de se sentir bem com o que se faz dentro do seu trabalho, principalmente nesse novo normal. Então, nós vamos continuar com a professora Claudinale. Então, eu queria inicialmente agradecer o convite, né? É uma honra estar participando desse momento da Prodep, né? Já foram faladas muitas coisas, né? Parabenizando a UPE pelos seus 30 anos, né? E esse evento vem só a somar nesse momento. Então, participando então dessa mesa, né? Eu gostaria de fazer as contribuições olhando na perspectiva do ensino, né? Foram faladas aí algumas questões, né? Pelo professor Otton e pela professora Renata, e aí eu queria discutir um pouquinho com vocês esse contexto, né, do ensino, né, que é um grande, né, volume de professores, né, que existe na UPE, né, e eu acho que a gente precisa trazer também esse contexto, né, e discutir, né, sobre esse tema. Então, eu sou professora, né, enfermeira, professora da FENSG, né, como a professora Letícia falou, coordeno o Comitê de Ética em Pesquisa da Reitoria, sou editora assistente da revista de extensão da UPE e atualmente coordeno também o Núcleo Telesaúde do CISAM, né, tentando trazer essas contribuições, né, para a UPE. Para falar desse contexto, eu queria remontar um pouquinho esses tipos de educação, né, esses conceitos, para tentar subsidiar o que eu vou falar mais um pouquinho para frente. Então, a gente sabe que existe a educação formal, a educação informal, a educação não formal e a educação independente. E que esse contexto, né, dos nossos estudantes, atualmente na UPE, nós precisamos considerar esses tipos de educação para tentar fazer as nossas projeções, né, no que nós podemos contribuir nessa educação. Então, a educação formal, ela se caracteriza por ser altamente estruturada, né? A instituição, ela oferece o programa de curso a qual todos os alunos desenvolvem. Então, seria basicamente os nossos programas de curso, né, que a gente autoriza, né, e tem reconhecimento através dos órgãos, né, do Ministério. A educação informal, ela também está presente, né, no dia a dia, e é efetivada na vivência com familiares e outras pessoas. Então, todo dia a gente aprende um pouquinho e a gente tem que considerar que o nosso estudante também, né, tem essa influência. A educação não formal, ela se processa externo, né, à escola, né, o nosso contexto educacional. E ele se projeta através dos meios de comunicação, os encontros que acontecem, né, e outras situações externas a esse ambiente educacional. E ainda temos a educação independente, né, que é a abordagem na qual o estudante personaliza a forma como ele escolhe os materiais, né, como ele desenvolve os seus estudos e, consequentemente, tem uma autonomia crescente em relação ao apoio dos professores. Muitas vezes ele escolhe quando consultar, né, esses mestres, né, que trazem esse conhecimento, e isso vai depender muito do tipo de estudante, né, que está processando, né, que está construindo essa educação. E aí, nesse contexto, né, que a gente está vivenciando, a gente tem que saber, né, tem que lembrar que a gente está trabalhando com a geração digital, né? Os estudantes hoje matriculados na UPE, eles são estudantes dessa geração digital, pelo menos sua maioria, que são nascidos sob influência das tecnologias, não são as mesmas pessoas para quais os sistemas educacionais da atualidade foram criados,
né? E a gente, como gestor, como professor, né, gestor do conhecimento, precisa relembrar isso, considerar esses fatos. O tratamento didático e pedagógico exige um novo método, então a gente tem que estar se reinventando, né, como docente, e assim entendendo essa geração. E o foco hoje é o relacionamento entre o professor e o estudante, né? A gente tem que estar fazendo essas considerações. E aí, eu trouxe alguns comentários sobre o relatório Leitores do Século XXI, que foi publicado agora em 2021, que foi desenvolvido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Eles trazem, né, mesmo estando nessa geração, tendo esse estudante na geração digital, que a familiaridade dos adolescentes atuais com a tecnologia, né, que faz dele nativos digitais, não os torna automaticamente habilitados para compreender, distinguir e usar de modo eficiente o conhecimento disponível na internet. Esses dados sugerem que eles são, em grande parte, incapazes de compreender nuances ou ambiguidades em textos online, localizar materiais confiáveis em buscas na internet ou em conteúdo de e-mails e redes sociais, avaliar a credibilidade de fontes de informação ou mesmo distinguir fatos de opiniões. Então, esse relatório traz que, mais do que o contato constante com a tecnologia, a aprendizagem tradicional e o engajamento dos professores farão a diferença em dar aos alunos a capacidade de entender diferentes perspectivas em um texto e serem capazes de identificar nuances em opiniões. Então, nesse novo mundo de trabalho, né, que os professores anteriores falaram, esse teletrabalho, esse uso maior da tecnologia, ele não tira o professor, né, do seu cenário, desse cenário de educação. Né? O professor tem que estar ali com esse foco no relacionamento, mostrando e apresentando ao aluno quais são essas fontes confiáveis, né? Como é que ele deve fazer a projeção, né, para ter a educação formal, né, para ele ser formado de maneira ideal, né, com qualidade. Em sistemas educacionais nos quais as habilidades digitais são ativamente ensinadas, os estudantes parecem mais capazes de distinguir fontes de opiniões, né? Então, a gente não tem como evitar que esses estudantes tenham contato com as tecnologias, né? E a gente precisa caminhar junto, né? Então, é isso que vem dizendo. A pandemia da Covid fez com que parte significativa do processo educacional migrasse para a internet, né, e aumentou a urgência de se lidar com um tema que é a alfabetização digital, tanto docentes quanto discentes, né, por todos esses comentários anteriores que eu fiz. Então, a gente precisa ainda, né, trazer as universidades para o século XXI. A gente ainda está trabalhando com um ensino que não faz parte, né, do mundo, né, do atual que a gente vivencia, né, com o uso das tecnologias. E o que é que a gente tem que considerar, né, para que a gente possa projetar essa perspectiva nova, né, de trabalho nesse contexto novo, né? A gente precisa considerar ainda, né, que isso não é novo, como as pessoas aprendem. Cada pessoa aprende de um jeito diferente, ou todas aprendem da mesma forma. Se as pessoas aprendem de formas diferentes, como é que a gente vai criar um projeto educacional que atenda a todas essas possibilidades? Como educar uma geração tão diferente das anteriores? Então, acho que são questões cruciais para o professor. E aí, tem novos desafios que eu interrogo, porque isso acho que faz parte, né, da nossa vivência como professor. A gente tem um desafio de atingir o estudante, acho que esse desafio ele é o principal, é a nossa meta, fazer com que participe das atividades, e nessa nova perspectiva de trabalho híbrido que a gente está vivenciando, está sendo bem difícil chegar nesses objetivos, né, cumprir esses desafios. A gente tem que eliminar a zona de conforto desse estudante, né, então a gente tem que trazer novas perspectivas, novos interesses, colocar desafios, né, despertar a curiosidade e motivar o desempenho individual. Eu acho que contemplando esses desafios, a gente consegue avançar no nosso objetivo educacional, principalmente nessa nova perspectiva de trabalho.
E aí a gente tem que lembrar que a gente está nessa educação 4.0, né? Que são pessoas conectadas por diferentes plataformas, de diferentes formas, né? O estudante, a gente sempre fala que sempre sabe, conhece mais plataformas, mais mídias do que a gente como professor, então ele tem esse consumo muito mais ampliado, às vezes, do que o professor, né? Logicamente, tem professores que estão nessa nova era já há bastante tempo, são mais conectados, mas na maioria das vezes a gente precisa relembrar que esse aluno está nessa perspectiva, né, de educação 4.0, que é uma educação regrada em criatividade, né, que aí o projeto de Renata, né, que se adequa muito bem nisso aí, em inventividade, usando vários recursos e contando com um ambiente baseado em experimentação. Né? A gente tem que lembrar que a gente está numa revolução tecnológica que considera muito a linguagem computacional, o uso de inteligência artificial, o uso de internet das coisas. Ela contempla essa educação 4.0 aprender por meio da experimentação, projetos, vivências e mão na massa. Né? Se a gente tem os nossos filhos nas escolas, a gente percebe já que esses alunos estão sendo ensinados de forma diferente e a gente está recebendo esse estudante na universidade que espera que o professor também ensine de forma diferente, né? Ensine nesse contexto. Então, a gente precisa realmente avançar bastante. E veio essa história aí, né, do ensino bico, né? Ou seja, está em todo lugar, em todo o tempo todo. Esse ensino, ele contempla essa questão da hipermobilidade, ou seja, além dessa mobilidade física, ela é acrescida numa segunda mobilidade no ciberespaço, né, propiciada pelos usos de dispositivos digitais e móveis. Então, a gente tem que fazer esse planejamento educacional pensando, né, que a gente tem que considerar essas questões. O ensino bico está dentro dessa educação 4.0. Aí vem uma frase do professor Silvio Meira que me chamou a atenção, que também é algo real, né? A pandemia acelerou um monte de coisas, de processos na vida da gente, da economia, passando pela cultura, lazer, saúde, e essa nem se fala, e a educação. Em todos esses contextos, acelerar ou antecipar processos não quer dizer necessariamente que estamos inovando. Então, a gente tem que fazer separação do que é usar plataformas, né, o que é usar novas tecnologias com o que é inovar na educação. Né? Realmente são conceitos diferentes que a gente precisa ter em mente e precisa buscar, né, fazer essa inovação tecnológica a fim de atingir a demanda que a gente tem. Porém, também veio esse contexto, né, do século XXI, que é a infodemia. Então, a proliferação de falsas informações em grandes volumes. Então, relembrando lá aquele relatório, né, dos leitores do século XXI, a gente sabe que existe muita informação, né, sendo disseminada com nenhuma qualidade ou informações, inclusive, não reais, e que a gente também precisa fazer e ajudar o nosso estudante a fazer essa separação. Né? Então, a gente precisa ensiná-los a combater isso e até usar esses conceitos, né? Então, parar e olhar para os lados antes de seguir adiante online. Então, saber quem é que está publicando, se o site é confiável, se aquele artigo tem veracidade, né? Com essa questão do acesso aberto, né? Informação, a gente tem que ter muito feeling, muito filtro, para a gente saber o que vai consumir de informação e passar isso para os nossos estudantes, né? Checar os fatos antes de basear suas opiniões nele, fazer perguntas sobre as fontes de informação, né? Quem escreveu, quem fez, é uma fonte confiável, faz sentido, e quais são os vieses. Então, como educador, né, na universidade, a gente tem que trazer essas questões o tempo inteiro para o nosso alunado. E aí, algumas estratégias novas, né, que eu queria comentar com vocês, mas novamente interrogo, são novas mesmo? Isso não já é usado na educação? Então, só para a gente discutir um pouquinho e refletir. Então, a mediação tecnológica, ela está aí, a gente precisa, né, se envolver nisso, a gente precisa utilizar ferramentas tecnológicas disponíveis, né, na sociedade da informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem. Então, como já foi falado, não há volta, né, para a educação. A gente precisa diferenciar o que é AD, né, educação à distância, do ensino remoto.
né? Não é a mesma coisa, né? São conceitos, são estruturas, né? Esse congregado de coisas que a gente faz, né, são totalmente distintos, né? O EAD, ele é muito mais estruturado, o ensino remoto é algo bem novo que a gente está se adaptando. E aí, uma das estratégias é a gente usar, né, como perspectiva nova e antiga, mas aí trazendo para o nosso universo novo, a aprendizagem baseada em problemas, né, que utiliza uma abordagem na qual toma um problema como base, dissemina conteúdo e aprendizagem sobre a construção de conhecimentos existentes ou novos. O objeto de aprendizagem, né, nova tecnologia educacional voltada para a racionalização na produção de materiais, né, e existência de recursos, até para professores que não são produtores de materiais didáticos. Então, a gente pode ter pessoas produzindo esses objetos de aprendizagem para as pessoas, né, num contexto de grupo, talvez. Então, é a produção de texto, de figuras, de som, de vídeos, de simulações, de avaliações, utilizando essa mediação tecnológica. Sala de aula invertida, né, que é muito interessante no contexto atual de ensino remoto que a gente se encontra. Então, é inversão do ciclo tipo de conteúdos e aplicação. É possível observar que os alunos adquirem o conhecimento antes que a aula seja efetivada, interação de formativa entre docentes e discentes. A culminância se dá no encontro em sala de aula, seja presencial ou virtual, né, considerando esses ambientes físicos ou digitais. Então, é uma perspectiva interessante. A gamificação, né, a gente não pode deixar de falar, o emprego da mecânica utilizada nos jogos, nos processos de ensino e na aprendizagem, e não apenas utilizada de forma digital, ela pode ser utilizada de forma física também. Mas a gente pode trazer esse conceito nessa nova perspectiva, né? Então, a gente aproveita a motivação dos jovens, trazendo uma consequência, né, desse aspectos lúdicos, envolvendo o aluno com premiações, né, por exemplo. Então, gamificar também ajuda nesse novo contexto de educação 4.0. O uso também de mapas mentais, né, que é uma técnica visual que pode ser utilizada na estruturação e organização de pensamentos e ideias, né? Uso de palavras, de frases. Esses mapas mentais, eles podem aumentar a eficiência e a afetividade do trabalho, desenvolver a atividade escrita de forma criativa, melhorar o aproveitamento e desenvolver a mediação, né? Tem muita gente que gosta de escrever, né, pontos principais, né, do que foi estudado. Então, agregar essas ferramentas, né, que são diversas, também de forma digital, e a gente conseguir estruturar aquilo ali que foi dado numa aula, por exemplo, através de mapas mentais, de forma à memorização e ao aprendizado mais afetivo. Então, por onde começar? Eu só vejo que, através de investimento, né, da educação permanente do docente, nesse lifelong learning, e nivelamento e qualificação de docentes e discentes. Então, a gente precisa investir nisso, né, para a nossa universidade. Como desenvolver e aplicar essas estratégias, né, nesse novo momento? Então, eu trago aqui como exemplo, né, o ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle, que ele é uma plataforma de aprendizagem de código aberto moderna, acessível e flexível. A educação à distância da UPE utiliza o Moodle. Nós, da Faculdade de Enfermagem, também utilizamos. Aí eu trago a página principal aqui do nosso ambiente virtual, que nos salvou nesse ensino remoto, porque já estava todo planejado, né? Hoje, no curso de enfermagem, nós temos os 10 módulos, então são 10 salas de aula funcionando o tempo inteiro, né? Durante todos esses semestres, eles já existiam e eles foram incrementados nesse momento de ensino remoto. Aqui um exemplo de curso, à distância, que nós criamos através de um projeto de pesquisa, também utilizando o Moodle, né? Então, a gente pode fazer cursos de extensão, a gente pode fazer cursos de educação permanente utilizando a plataforma. Em relação à gamificação, né? Esse aqui é um exemplo, mas isso é um resultado de projeto de pesquisa utilizando a plataforma específica de game, que a gente criou um ambiente de ensino para a área de cardiologia, né? Um ambiente que a gente... um ambiente mais próprio para game, mas existem muitos outros. No curso de enfermagem, nós utilizamos, junto com o professor Valmir, desenvolvimento de games com o aluno do 5º módulo, através da plataforma Scratch,
é um ambiente bem mais simples. Aqui também, no 7º módulo, nós desenvolvemos aplicativos. Eu trouxe só um exemplo aqui de um dos resultados, que foi a criação de vídeos que ensinavam o surdo a realizar a desobstrução de vias aéreas de forma básica, com o uso da plataforma também muito fácil, de fácil manuseio e desenvolvimento, o Thunkable. Aqui é um exemplo dos vídeos educativos que nós criamos com o 8º módulo, que a professora Letícia é coordenadora. São vários vídeos que foram criados na área de saúde do trabalhador. E também através de infográficos, né? Com vídeos nós usamos o Powtoon, com o infográfico nós usamos o Canva, mas a gente sabe que existem diversas plataformas e o aluno até traz para a gente novas perspectivas, novas plataformas, eles sugerem bastante e a gente desafia eles com a criação desses materiais digitais para que a gente possa conseguir divulgar mais um pouquinho, né, essa parte educacional para pessoas leigas. E aí, já chegando ao final, né, da minha fala, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho em condições para prospectar e descobrir futuros para a educação, né? Mais uma vez eu trago Silvio Meira com essa fala. Eu acho que a gente precisa entender na teoria e na prática sobre plataformas e ecossistemas digitais, descobrir quais são os efeitos da rede, né, que podem beneficiar os processos de aprendizado e o sistema educacional. Por exemplo, já existe projeto de extensão que a gente trabalha com o ensino médio, então colocar o nosso aluno junto desses alunos de ensino médio e a gente vê esse impacto. Aprender é estratégia, ou seja, é escolher o quê, por quê, quando, onde, com quem, para quê e como aprender, né? A gente precisa estar conectado com o nosso estudante. E, concluindo, eu trago essa frase que a escola precisa transformar a si própria, de repetir a criar, de cobrar a habilitar e de analógica para digital. Eu acho que não dá mais para ficar onde estamos, a gente já evoluiu muito, mas a gente precisa ainda continuar evoluindo. Obrigada. Essas palmas são para todos os apresentadores da mesa redonda. Nós queremos agradecer à professora Claudinale, né, por essa apresentação. Na verdade, realmente, nós estamos numa nova era, né? E essa apresentação que ela fez também, mostrando as diversas técnicas de ensino remoto. Então, isso aí foi muito, muito bom, né, para a gente ouvir e conhecer essas novas formas. Quero dizer a vocês que a professora Claudinale é professora de informática e durante o ano passado, 2020, os professores, pelo menos os professores da FENSG, nós passamos o ano todo aprendendo, né, a trabalhar com essas formas aí, e continuamos aprendendo, né, essa forma digital para que a gente pudesse inovar alguma coisa dentro do ensino na Universidade de Pernambuco. Então, nós queremos agradecer a todos. Nós não vamos passar as perguntas, gente, por causa do adiantado da hora. Queremos, mais uma vez, nos desculpar pelos transtornos que houve na questão da transmissão. E nós queremos convidar a todos para as mesas que nós vamos estar apresentando à tarde. As mesas todas são sobre o Covid-19, e onde a gente vai mostrar o mapeamento situacional da Covid aqui dentro da UPE. Nós vamos mostrar também o impacto da pandemia, né, na questão do absenteísmo dos trabalhadores dentro da UPE, e a reinfecção por Covid também aqui dentro da UPE, nos nossos profissionais. Então, não percam a tarde, nós estamos esperando por vocês no mesmo site, que é do Meet, né? Nós vamos continuar transmitindo pelo Meet, vocês já receberam o site, e 13h30 nós estaremos voltando. Obrigada a todos.